Boa tarde, pessoal. Então vamos começar o webinar Como impedir infecções por ransomware, patrocinado aí pela SonicWall hoje, ok? Meu nome é Roberto, eu sou da Bravo Tecnologia e esses aqui são os modos para entrar em contato. Eu aproveito para convidar para vocês, entrem nesse site, lá tem as redes sociais, em especial o YouTube. Lá tem tem praticamente 50 vídeos, diversos webinars, diversos contextos, diversos assuntos sobre tecnologia. Convido vocês a assistir os vídeos, seguir o canal de vídeos, dar likes. É muito importante para a gente que vocês façam atividades lá no canal, nos canais de vídeos, no canal de vídeo da Bravo Tecnologia no YouTube, para a gente galgar buscas, para a gente ficar mais bem posicionado no YouTube para buscas, ok? Tá? Então, começando. Nossa agenda vai ser muito simples, né? O básico de ransomware, como bloquear um ransomware no tráfego da web, bloqueando as ameaças conhecidas, né? Que aí é fácil. E aí é o difícil, que é bloquear as ameaças desconhecidas, com sandbox de rede. E como bloquear o ransomware no e-mail e as melhores práticas, tá? Primeiro, o ransomware está em toda parte. Acho que todo mundo sabe que é ransomware. O principal problema é que ele impede que você acesse os dados, né? Antes do ransomware, por pior que fosse o ataque, você sempre tinha a última opção de pegar o HD, tirar da máquina, levar numa outra máquina e conseguir acessar seus arquivos de um outro computador, né? Com ransomware, isso não é mais possível, porque os dados ficam criptografados, não adianta você levar seu HD para outra máquina, porque você não vai ter acesso aos seus dados. Os dados estão criptografados, né, na maior parte dos casos, né? Então, esse é o maior problema. Você fica sem acesso aos seus dados. E aí, hoje em dia, como tudo é negócio, né, tem aí um monte de notícias, né? Então, por exemplo, lá o sistema de trânsito de São Francisco, lá as coisas são muito mais automatizadas, lá não se vende ticket com caixas com pessoas, é 100% via máquina, e as máquinas pararam. Então ninguém pegou ônibus aquele dia, ninguém pegou trem aquele dia, enfim, foi um caos, né? E assim vários outros casos, né? Bom, ransomware em números, né? A gente estima que mais de 50% das organizações, né, no mundo foram afetados de uma maneira ou de outra. Tá? De alguma maneira foram afetados. 50% é um número grande. Tá? O Brasil, no mundo, ainda não foi tão afetado. Né? Ele só, né, eu digo só, parece pouco, mas 1 em cada 6 infecções de todo mundo é grave. Tá? Hoje em dia, todos os foco de produção de vírus é voltado para o ransomware, né? Todo não, mas 2/3 dos kits de exploração, né, que estão disponíveis na internet são voltados para o ransomware. Por quê? Porque dá dinheiro. É uma coisa que dá dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro fácil, faça um ransomware. Tá? Você vai ganhar dinheiro fácil, né? E o valor do resgate? Então eu vou sequestrar seus dados, vou impedir que você acesse seus dados, você paga lá um resgate em Bitcoin, né? Normalmente um Bitcoin, hoje, assim, uma ideia de valor está por volta de $1.000, né? Já teve mais, às vezes menos, enfim. Em média está caindo o Bitcoin agora, né? Então só está $1.000. Então $1.000, né? Imagina, você tem 10 servidores, pegou nos seus 10 servidores, você só paga lá $10.000, enfim. E isso sem ter certeza que o cara vai mandar um código, aí não vai funcionar, aí você vai pedir o suporte e ele simplesmente não vai responder, ou seja, você gastou os $10.000 e não sobreviveu, né, não resolveu o seu problema. Ou seja, seu chefe vai ficar contente, porque você pagou os $10.000 e não conseguiu recuperar. Adivinha o que vai acontecer com o seu emprego, né? Muito bem. Alguns casos também, mais nos Estados Unidos, e aqui também começa, lá é Departamento de Justiça dizendo que seu computador foi suspenso por violações. Aqui, essas ameaças faltas é o SP Serasa, né? Lá é o FBI dizendo que você você quebrou a lei. Aqui é o SP Serasa dizendo que seu CPF ou CNPJ está bloqueado por falta de pagamento, né? Cada país tem os seus problemas, né?
Enfim, mas são ameaças falsas, né? Aí você vai lá e clica, que nem um desesperado, putz, eu preciso resolver o meu problema, clica, e aí quando você clica, ferra tudo, né? Tá? O ponto principal, né, do ransomware é justamente que vai criptografar os arquivos. Às vezes ele tem o ransomware, cada um faz do jeito que quiser, né? Mas às vezes tem uma contagem regressiva, tipo, ó, você tem esse prazo para pagar, tem aqui as instruções para pagar, ó, esse cara está pedindo 2 Bitcoin, tá caro esse cara aqui. Está pedindo Bitcoin e ele ainda está sendo agressivo, tipo, olha, você tem 2 opções. Ou você paga em Bitcoin, né, que é a opção mais barata, ou você vai perder seus dados, né? Então, enfim, ele está dando aqui, né, o seu computador só fica rodando isso aqui. Essa é a aplicação que fica rodando o seu computador e os seus dados estão todos criptografados. Então é isso que aparece no seu computador, tá? Muito bem, mas como é que funciona o ransomware, né? Tem 3 tipos básicos de infecção. Imagina que sempre o ransomware é uma infecção carregado por alguma coisa, né? Então alguma coisa tem que carregar o ransomware. O ransomware é o ato de criptografar e pedir o resgate. Mas ele não aparece no seu computador como mágico. Alguma coisa tem que trazer ele. Então como que ele vem? Ele pode vir, por exemplo, como um spam, com um arquivo ou um link malicioso, tá? Ele pode vir como um kit de exploração, né? E aí ele pode entrar de diversas formas, um pendrive, enfim, de várias maneiras, né? Ou então um site malicioso. Então só o fato de você acessar um site pode ter lá alguma aplicação que roda alguma coisa no seu browser e baixa um arquivo e salva lá no seu browser, então o seu computador pode estar criptografado. Hoje existe uma preocupação que eu tenho falado muito e eu percebo que a maior parte dos usuários de TI não estão preocupados com isso, que é o seguinte, os telefones. Vocês têm telefones, os telefones estão acessando a internet, não tem controle nenhum os sites que esses telefones estão acessando, podem vir entrar em sites maliciosos com kit de exploração, baixa para o telefone, e depois esse telefone entra na sua rede local que está conectada na rede junto com os servidores. Então hoje, se eu fosse um hacker e quisesse atacar alguma coisa, eu iria atacar no Brasil, né? Eu iria atacar via telefones, tentando procurar depois servidores na mesma rede dos telefones, né? Eu faria isso, né? Eu não sei por que os hackers não fazem, acho que eles não acreditam que os brasileiros fazem isso, mas, enfim, né? Então, algumas coisas, né? Coloque a rede de acesso de wireless separada da sua rede, só com acesso à internet. Então, tem algumas práticas aqui boas. Mas voltando, então, essas são as 3 maneiras, né? Então, e-mail, acesso normal por arquivo e site malicioso. Então, o e-mail, o arquivo pode vir, beleza, ele pode passar pelo anti-spam. O anti-spam vai pegar. Agora, a pergunta é o seguinte, e se o arquivo tiver criptografado? O spam vai conseguir abrir? Não. Então, ele pode passar batido, né? O kit de exploração. O kit de exploração vai passar no meu firewall. O meu firewall pode ser que pegue. Mas peraí, e se estiver criptografado? Se estiver criptografado, seu firewall não vai ter, né? Não pode ser que não tenha acesso, né? Não tenha acesso. E num site, o site pode estar HTTPS, de novo, o firewall está criptografado, o arquivo está criptografado, a sessão está criptografada. O firewall não tem condição de analisar dentro de um tráfego criptografado. Então, de novo, se você falasse assim, como é que eu atacaria uma empresa? Coisa mais simples que tem. A maior parte das empresas tem firewall, os firewalls são bons, são deep inspection, analisam tudo, mas eles não estão preparados para abrir o tráfego criptografado, né? Então, de um lado, né, o que eu já comentei aqui, do outro lado, firewalls básicos que não analisam tráfego criptografado, tá? Então, são as maneiras fáceis de entrar nas redes dos clientes, tá? Ok? E qual que é a estratégia para defender? Então, são 2 estratégias tecnológicas e uma estratégia humana, né? A humana é consciência, é falar para as pessoas, não sai clicando em nada, quando vê um negócio de CPF lá, desconfia. É o mesmo discurso do fake news, né? Não sai acreditando em tudo, tenta verificar. Você recebeu um e-mail
fala para o usuário, ó, recebeu um e-mail dizendo que seu CPF está errado, em vez de clicar, entra num site do Serasa que você conhece e verifica seu CPF lá num site que você conhece. Não sai confiando em qualquer lugar assim, né? Vai no lugar onde você conhece para verificar o seu CPF. Você tem um monte de lugar para verificar seu CPF. Não precisa verificar na ferramenta que o cara está mandando. Vai na que você confia, né? Recebeu uma notícia, fake news, recebeu uma notícia, beleza, tem uma notícia lá que aconteceu isso com um determinado político. Entra no jornal, entra num site conhecido e verifica se aquela notícia está lá, né? Enfim, é consciência, né? Tem a ver com fake news também, ok? E as outras duas são tecnológicas, que é segurança, backup e disaster recovery. Tem gente chegando aí, gente chegando atrasado aí, né? Não vou falar quem é. Segurança e backup e disaster recovery. Vamos começar a falar de backup e disaster recovery. Backup e disaster recovery, a gente pode ajudar vocês com o Zerto e Barracuda. O que o Zerto é? Ele faz a replicação de todo o seu site, da sua localidade, ou para um outro site, ou para a nuvem. Então eu posso replicar, por exemplo, todo o seu site na Amazon ou no Azure. Se der algum problema no seu site, em poucos minutos, tipicamente 5 minutos, dá para levantar todo o teu site na Amazon, tudo volta a funcionar normalmente. Sim, em 5 minutos com o Zerto eu ponho o teu site para funcionar em outra localidade ou na Amazon. É isso, disaster recovery. Com Barracuda também. Barracuda é uma solução de backup, né? Qual a vantagem da solução de backup da Barracuda? Primeiro, é um appliance físico, com discos dentro, já vem fechado, rodando uma versão de Linux que é mantida pela Barracuda. Opa, Linux mantido pela Barracuda. Barracuda é uma empresa de segurança, então é um equipamento bem fechadinho, famoso Bastion Host. É muito difícil de ser atacado. Então, se um ransomware entrar na sua empresa, pode ser que ele pegue todos os servidores e o teu servidor de backup também. Ah, eu tenho lá meu backup rodando no meu servidor, mas ele é Windows também. Beleza, entre o ransomware, pega tudo e pega o teu servidor de backup também. O que adiantou ter backup? Na hora que você mais precisa do backup, o ransomware pegou o seu servidor de backup também. Então é importante que você tenha um servidor de backup com uma outra tecnologia. Barracuda tem isso. E mais do que isso, Barracuda, além de fazer o backup numa local, em disco, muito mais rápido, você não tem fita, não tem que se preocupar com isso, ele pode replicar para a nuvem. Tudo criptografado, tá? Então ele é uma solução de backup com replicação para a nuvem, tudo em um, tá? Então se quiserem mais informações, tanto sobre o Zerto quanto sobre Barracuda, convido vocês para entrar no site da Bravo, tem lá a informação no próprio site, ou entrar no canal do YouTube da Bravo Tecnologia, dá uma olhada lá nos vídeos, aproveita e curta, comente, façam perguntas por lá, eu estou sempre olhando, eu estou sempre respondendo, tá? Eu tenho um software que fica monitorando o canal, qualquer pergunta que alguém coloca num vídeo, aparece um negócio na minha tela, eu respondo praticamente na hora, tá ok? É isso aí. Bom, então, como defender? Backup, disaster recover com Zerto, backup com Barracuda, tá? Tem alguma outra estratégia? Tá? Não vamos falar nisso, que isso aqui é assunto para outros webinars. Tem alguma outra estratégia? Tem estratégia de segurança que a gente vai falar aqui agora. Tá? E segurança com o SonicWall. Ok? Bom, primeiro, como é que eu posso bloquear o ransomware? Eu posso bloquear o ransomware no e-mail. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui alguma coisa, só um minuto. Fernando Luiz. Tá. A gente pode bloquear o ransomware no e-mail. A SonicWall tem a ferramenta de anti-spam dela. Tá? Nós, da Bravo, vendemos a ferramenta de anti-spam da SonicWall, mas também vendemos a ferramenta de anti-spam da Barracuda. Tá? Vocês fiquem à vontade para escolher entre a do SonicWall e da Barracuda. Tá? A ferramenta, as duas são muito parecidas. Enfim, e a tecnologia é a mesma, ou seja, um monte de soluções, passa pelo Next Generation Firewall da SonicWall e passa por uma série de filtros de anti-spam da SonicWall. E termina com um sandbox. Depois eu vou falar mais detalhadamente o que é o sandbox. Tá? Essa é uma solução bem premiada, ok? Como vocês podem ver aqui, ok? Então tem certificações e tem prêmios, ok? Tá? Continuando, como que eu posso bloquear o ransomware? Tá? Então, só recapitulando, isso aqui é uma solução que não é um firewall,
é um e-mail security plataforma, que trabalha junto com o Firewall. Então, se você quer bloquear o ransomware no e-mail, com o SonicWall, você tem que adquirir um Next Generation Firewall da SonicWall e uma plataforma de segurança de e-mail da SonicWall. São dois appliances separados, tá? A nossa proposta é adquira um Next Generation Firewall da SonicWall e ou adquire um appliance da SonicWall ou um serviço em nuvem da SonicWall ou um serviço em nuvem da Barracuda. 3 opções aqui, ok? Tá? Continuando, bloqueando o ransomware no tráfego da web. Para bloquear o ransomware no tráfego da web, basta ter o Next Generation Firewall. Vem o tráfego da web aqui sem estar criptografado, passa pelo firewall, então o que ele faz? Ele passa em Content Filtering, tá? O que o Content Filtering faz? O site é de sexo? Já nem deixa acessar. O site é de coisas não produtivas? Nem deixa acessar. Então já tira um monte de porcaria, né? O site é um site de spam? Já bloqueia também, tá? E se o site estiver criptografado? Eu não vou conseguir olhar lá dentro. Então ele vai descriptografar o conteúdo. Como que ele descriptografa o conteúdo? Aqui ele se comporta como cliente. Ele se comporta como cliente, abre a conexão e depois ele fecha para o cliente, tá? Então ele se comporta como cliente lá para o site e depois ele se comporta como servidor lá para o seu desktop. Então o seu desktop não está fechando com o servidor, está fechando com o firewall, entendeu? E o firewall está fechando. Então o firewall fica... tem uma tecnologia chamada Man on the Middle. Ele faz 2 conexões SSL, uma para cada lado. E aí ele fica no meio, como Man on the Middle, e aí bem no meio do firewall o tráfego é aberto. Essa tecnologia Man on the Middle é utilizada por hackers para atacar, para justamente bisbilhotar o tráfego. Ou seja, eu estou usando uma tecnologia para bisbilhotar para o mal. O hacker usa isso para o mal. O firewall aqui está usando essa tecnologia para o bem, para a defesa. Ou seja, eu estou abrindo o tráfego criptografado para examinar o tráfego para ver se tem alguma porcaria passar ali no meio. Tá? Então eu estou usando uma tecnologia de espionagem, né? De olhar o que está dentro do tráfego criptografado para verificar se tem alguma coisa errada ali. Tá? Ok? Tá? Então essa é a ideia aqui. Tá? Então, passo pelo Content Filtering, decriptográfico, analiso o tráfego aqui dentro. Como é que eu analiso? Com um Gateway Security, o Sandbox e o seu antivírus cliente normal na sua máquina lá. Tá ok? De novo, um monte de prêmios, um monte de certificações da SonicWall aí. Tá? Ok? Ok. O que a filtragem de conteúdo pode fazer? Né? Então a gente já falou, ó, lá dentro das características do Web Filter, do Content Filter da SonicWall, eu tenho lá um monte de classes, mais de 60, tá? Uma das classes lá são links maliciosos. Então, toda vez que a SonicWall identifica um link malicioso, ela coloca aquele link numa categoria link malicioso. Então, vou dar um exemplo do que já aconteceu. Alguns anos atrás, a Caixa Econômica Federal, eu posso falar isso porque isso ficou público. A Caixa Econômica Federal tinha uma empresa que desenvolvia código para ficar lá rodando no site da Caixa Econômica Federal. Muito bem. Essa empresa, que era uma empresa desenvolvedora, foi infectada. E quando ela foi lá e colocou um pedaço de código no site da Caixa Econômica Federal, colocou um vírus no código da Caixa Econômica Federal. Muito bem. O que aconteceu alguns anos atrás? Um monte de cliente começou a ligar para a Bravo falando assim: ô Bravo, o seu SonicWall, entre aspas, porcaria, está bloqueando o acesso ao site da Caixa. Eu quero que libere. Eu falo assim, não, peraí. Se o SonicWall está liberando, está bloqueando, é porque alguma coisa tem de errado. Não é possível. O site da Caixa, como assim? Caixa é um banco, como vai ter? Não, pode ter em todo lugar, vamos analisar. A gente entrou lá, colocou lá caixa.gov.br e estava lá como link malicioso, infectado. E a gente chegou, tentou entrar em contato com a Caixa, mas eles totalmente fechados. Depois de algumas horas ou de um dia, eles perceberam o problema, porque começaram a receber um input de um monte de gente, né? Que ó, não estão acessando, tem alguma coisa errada. Eles corrigiram o problema.
mas de fato eles ficaram durante algumas horas com um código, né, que é um vírus que estava rodando lá na página principal deles. Tá? Ou seja, a Caixa Econômica Federal, durante algumas horas, ela ficou classificada como um link malicioso. E o SonicWall não deixava entrar. Tem certos clientes que falam assim, não, eu preciso acessar. O que eu faço? Você, olha, se você quiser, a gente libera para você, mas você tem que escrever aí, olha, por favor, eu estou solicitando, apesar da recomendação da Bravo por não acessar, eu preciso acessar. Então tá bom, é por sua conta e risco, então manda um e-mail para a gente liberar de responsabilidade. Mas acessa de uma máquina com bom antivírus, etc, etc, para não ter maiores problemas, tá? E aí ele fez, não teve problema nenhum com o antivírus, enfim, mas fica a dica, tá? Segundo, bloquear site por perda de produtividade. Então, um monte de sites que perdem produtividade, vocês no WebFilter pode bloquear, isso acho que todo mundo sabe disso, tá? Uma outra coisa, aplicar pesquisa segura políticas do YouTube. O YouTube tem políticas para dizer que sites têm conteúdo permitido e não permitido. Você tem como configurar para o SonicWall entender essas políticas e não deixar acessar vídeos considerados vídeos que não são adequados. Tá? Então você pode inibir vídeos com conteúdo não adequado, né? Porque o próprio YouTube classifica os vídeos e permite que integra com o SonicWall e você passa a sua... enfim, você acaba bloqueando o acesso a YouTube. Tá? Isso é muito usado nos Estados Unidos nas escolas por causa desse CIPA aqui, que é uma lei americana chamada Children's Internet Protection Act, que é o CIPA lá, né? No Brasil não tem nenhuma lei, né? É ridículo isso, não tem nenhuma lei que proteja nossas crianças, tá? Mas nos Estados Unidos tem, né? É lei da cana e lá o pessoal, né, todas as escolas têm o YouTube conectado nessa pesquisa segura, então os equipamentos acabam tendo que configurar para evitar que a garotada acesse vídeo pornográfico no YouTube, ok? E por último, controle de largura de banda. Aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo a mais para falar que é um negócio que ajuda muito. Vamos lá. Todo mundo já ouviu falar em codec, do Skype, do YouTube, etc. Vamos lá. Qual que é o sucesso do Skype e do YouTube? O sucesso do Skype e do YouTube é que são tecnologias que funcionam de maneira automática, dependendo do dispositivo, dependendo da sua conexão com a internet. Se você sacar lá o YouTube, cada vídeo, na verdade, não é um vídeo só. São vídeos de diversos níveis de qualidade, portanto, que consomem bandas diferentes. Se você estiver acessando, por exemplo, de um lugar com banda muito ruim, você vai acabar assistindo pelo menos um pedaço no começo, ou todo ele, com a qualidade ruim. Se você tiver com uma banda muito boa, o YouTube vai perceber isso e vai te entregar uma banda muito boa. E você vai consumir banda. Então tem um truque aí. Se você tem na sua empresa muita gente tendo que assistir vídeo de YouTube, pode ser que você esteja consumindo muita banda. Uma maneira de você dar uma sobrevida é criar uma regra lá no seu SonicWall para falar assim, olha, limita a banda para o YouTube para tantos megas. Automaticamente, quando as pessoas forem acessar vídeo no YouTube, o YouTube vai achar que o link não é de 100 megas, mas é de 1, de 2, de 3. Então, a versão de resolução que vai para cada usuário não é a máxima, é uma intermediária. Então, o teu usuário não vai enxergar lá no Ultra HD, vai enxergar numa qualidade intermediária, lá, 720, tá? Que é adequado para a maior parte dos vídeos de treinamento, pode ser que seja adequado, né? E vai atender e não vai matar a sua banda. Isso também vale para Skype, vale para um monte de outras tecnologias que são adaptáveis, principalmente YouTube e Skype, mas tem outras, tá? Ok? Então, controle de banda adaptável, principalmente para YouTube e Skype, tá? Tudo isso a filtragem de conteúdo pode te ajudar, ok? Bom, como eu falei para vocês, por que a descriptografia SSL e TSL é importante? Sem a criptografia, a taxa de captura de malware é reduzida à metade. Simples. Eu tenho um firewall lá que tem antivírus. Se o tráfego está passando criptografado, ele vai detectar a assinatura do vírus? Não. Se o vírus está criptografado, a assinatura está criptografada, ele não vai conseguir detectar. Então não tem jeito. Tá? Não tem milagre, tá? Então tem que descriptografar o tráfego para analisar lá dentro, tá? Então, se você tem um firewall hoje que não descriptografa o tráfego, tá passando coisa no firewall.
tá? O antivírus do Firewall não está analisando 100% do tráfego, tá? E isso aqui tipicamente é um exemplo do que hoje os tráfegos estão passando. A maior parte hoje já é criptografado. Se você for entrar lá em qualquer site, entrou no Facebook, HTTPS. Entrou no WhatsApp, HTTPS. Qualquer tráfego que você entrar aí, qualquer aplicação, é tudo criptografado. Então esse 62 aqui eu acho que é até pouco. Deve estar até mais já, ok? Continuando. Appliance SonicWall da geração 6, tá? Então, se você não tem esses modelos aqui, você está ainda na geração anterior, 4 ou 5, tá? Então, o que a geração tem a mais? Segurança aprimorada. Entre elas, o que a gente vai comentar aqui, que é o Capture, tá? Performance é melhorada, você tem mais processadores mais avançados com mais núcleos, tá? A gente chega a ter até centenas de núcleos nesses equipamentos aqui. Então vamos lá, enquanto a dona Fortinet ela vai colocando ASICs e vai colocando vários tipos de processadores diferentes, cada um para fazer alguma coisa, ela sempre tem um processador só, que é o processador de conteúdo, que é o grande limitador dela. Se você pegar qualquer spec sheet de qualquer fabricante de firewall, Next Generation, você vai ver lá que a performance de network é alta, todas as performances de network, né, que é nível 2, nível 3, são muito boas. Mas quando chega no nível 4, nos níveis maiores, nível 7, que é analisar lá o conteúdo, cai muita performance. Análise de vírus, cai muito. Por quê? Porque esses fabricantes eles não conseguem fazer ASIC para analisar essas coisas sofisticadas, entendeu? Então, sempre vai ter gargalo nessas tecnologias. O que a SonicWall faz? A SonicWall ela usa uma abordagem diferente. Ela usa software rodando em processador comum, tá? Então, a priori, software rodando em processador comum é uma tecnologia mais antiga, mais, vamos dizer assim, não tão avançada quanto o ASIC da SonicWall, da Fortinet. Só que a SonicWall apostou na computação paralela. Então, nos Supermassives, eu chego a ter 512 processadores em paralelo. Tá? Então, o que acontece? Vai vindo o tráfego é todo distribuído. Então, um pacote só é dividido em pedaços e é distribuído para os diversos núcleos dos diversos processadores. Então, tudo é processado em paralelo. Então, o mesmo arquivo, quando chega, cada pedaço do arquivo é analisado em paralelo um com o outro. No Fortinet é tudo em linha, é tudo serial. Então eu dependo, se eu tiver um tráfego muito pesado, eu posso ter latência. No SonicWall, para ter latência, haja problema, haja demora. Lógico, os equipamentos menores não têm um monte de processador em paralelo, os equipamentos maiores têm. Então, em ambientes maiores, as latências de SonicWall são bem menores do que os concorrentes da Fortinet, tá? Fiquem de olho nisso. Latência e performance de IPS, performance de antivírus. Quando você compara performance de IPS, performance de antivírus, performance de latência, e latência, que são as coisas que realmente dão lentidão, o SonicWall dá banho em qualquer fabricante. Aí eu desafio, coloca qualquer equipamento do lado do SonicWall, o SonicWall vai dar banho, tá? Bom, então melhor performance. Armazena mais regras e políticas que as outras gerações, decodificação de SSL aprimorado, então ele abre todas as conexões HTTPS, analisa e fecha de novo para entregar para o usuário, suporte a single sign-on, bloqueios de ataques a nível de dia zero e ransom. A gente vai ver isso na próxima página, e opções a vantagem de filtragem de conteúdo. Então, se você tem as versões anteriores, né, da geração 5, e fala assim, é complicado fazer configuração de CFS no SonicWall, tem umas limitações, esquece tudo. Melhorou agora na geração 6, está muito melhor. O SonicWall sabe os problemas dela e melhorou na geração 6, tá? Então, está bem melhor aí a geração 6, ok? Muito bem. Aqui tem os dados, tá? Isso aqui é o dado de um ano, 2 anos atrás, tá? Mas
não mudou muito, tá? Em 2016, tá? Os ataques de IPS nos equipamentos da SonicWall foi pouca coisa, só 3 trilhões de ataques no ano, tá? E os ataques de maior também, 10 bilhões, que é nada, é uma coisa assim, né? Por que isso acontece? Porque hoje, em termos de equipamentos, a SonicWall é líder. Se você contar quantos equipamentos a SonicWall vendeu, já passou de 3 milhões faz tempo, tá? Então, em número de equipamentos vendidos, a SonicWall vendeu mais que os seus 9 maiores concorrentes juntos. Então, qualquer empresa que fala assim, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, talvez tenha vendido um equipamento maior para uma empresa, mas assim, em venda de equipamento mesmo, porque vende para tudo quanto é empresa, tudo quanto é tamanho, o SonicWall é imbatível, tá? 3 milhões de equipamentos vendidos em todos os países do mundo, tem até na Antártida, tá? Então, tá aí os números aí de bloqueio da SonicWall. E o Ransomware está crescendo, aqui tem os dados de crescimento aí, Q1, Q2, Q3, Q4, todo mundo sabe que está crescendo. E o ponto, né, do malware desconhecido. Então, todo mundo, olha lá, eu tenho lá os diversos tipos de vírus, isso aí é fácil pegar, qualquer vírus hoje pega tal, mas entre todos esses vírus que chegam a 60 milhões de novos por ano, eu tenho o tal do malware desconhecido. E esse é o grande problema. O que é o malware desconhecido, né? E é para isso que nessa nova geração, hoje está disponível, não é automático, você tem que pedir. Então, se você pedir o equipamento básico, ele não vem, tem que pedir a parte. Então, se você não tem isso, você pode cotar para pedir, para dar um add-on. Tá? A gente já vai explicar para você, que é o tal do Capture ATP, que é o sandbox de rede. Como é que funciona? O que é o sandbox? Sandbox é literalmente uma caixa de areia. O que é uma caixa de areia? É algo que está lá na nuvem, tá? Rodando, né, em vários sistemas operacionais, tá? E aí, qualquer coisa que estiver passando no tráfego vai passar pelas proteções normais, lá, passa pelo antivírus normal, pelo antivírus normal, filtro de URL normal, passa por tudo. Se passar por tudo e for bloqueado ou estiver em ordem, beleza, deixa lá, entregue. Mas se tiver alguma coisa um pouco mais estranha, fala, olha, esse arquivo nunca foi visto por nenhum dos 3 milhões de equipamentos da SonicWall. Peraí, nunca foi visto? Vamos mandar para a nuvem e analisar no sandbox. Aí ele vai pegar, a gente vai mostrar alguma tela aí com o sandbox funcionando, vocês vão ver que é super legal. Ele vai pegar esse arquivo e mandar lá no sandbox. Quando estiver lá no sandbox, ele vai rodar em um monte de máquinas virtuais de diferentes sistemas operacionais, até de celular. Tá? Virtual, celular, tudo. Tá? O Mac, Linux, tudo. Tá? E aí ele vai acelerar o relógio. Então, em alguns segundos, eu vou conseguir simular semanas, meses, em alguns segundos. E aí eu vou ficar observando se essa máquina explode, se essa máquina começa a mandar e-mail, tipo, a longo prazo. Não é a curto prazo, não é assim 10 segundos, não, é meses. Só que eu acelero a máquina muito. Então eu fico observando a máquina dentro de um ambiente controlado, o que ela faz. E aí eu crio um julgamento. Isso pode demorar até 1 minuto. Mas isso só vai acontecer com uma fração ínfima dos arquivos. Porque a maior parte, 99%, vai ser filtrado pelas proteções tradicionais. Tá? Então o sandbox, o que é? Aquele 1% de arquivo realmente avançado, eu vou pegar no sandbox. Tá? Esse produto, em 2016, ganhou um prêmio, tá? De winner, pelos demanda dos clientes. Então, os próprios clientes falaram que, por demanda de cliente, esse foi o produto vencedor como produto do ano de 2016. Veja, não é o melhor produto de segurança, nem o melhor produto de rede. Não, é o produto do ano da CRM. Tá? Foi o melhor produto do ponto de vista dos clientes. Tá? Então, arrebentou lá, tá? Ok? Então eu tenho lá relatórios, implementação rápida, é muito fácil e já está conectado, tá? Vamos detalhar um pouco lá como é que funciona o sandbox, né? O Capture ATP. Então a ameaça vem, eu tenho lá, tem o próprio sandbox da SonicWall, fica rodando lá, tem um monte de máquinas virtuais, e a sandbox tem um tratado de OIM com dois outros sandbox. Então, se você entrar na internet e procurar por Lastline, a Lastline vende o produto sandbox para você. Você pode comprar o sandbox da Lastline. A SonicWall comprou o produto da Lastline e já embarcou no produto.
A VMware também vende para você, mas a Sandbox comprou. Então, quando você está colocando um SonicWall na tua rede, você já está sendo protegido por várias máquinas rodadas, várias máquinas virtuais rodando no Sandbox da SonicWall, várias máquinas virtuais rodando no Sandbox da Lastline e várias máquinas virtuais rodando. São 3 Sandbox de fabricantes diferentes. Nenhum outro fabricante tem um Sandbox multimotor. A SonicWall é a única. E cada um desses Sandbox trabalham com múltiplos sistemas operacionais, múltiplos tipos de arquivo, etc. Tá? Então, você vai ter certeza que qualquer coisa diferente, em algum lugar vai detonar, em algum lugar vai apontar que é alguma coisa estranha. Tá? Como é que as múltiplas camadas funcionam? Então, pensa assim, se eu tenho múltiplas camadas de proteção, pensa que isso aqui é o Content Filter, pensa que isso aqui é o antivírus e pensa que isso aqui é o Sandbox. Então, você está com um problema na mão, está doendo. Você vai no médico. O médico vai perguntar para você e vai dar uns apertão lá. Dói aqui, dói ali, dói aqui. Esse aqui é o Content Filter. Depois ele fala, vou tirar um raio-x. Aí ele tira o raio-x e dá uma olhada para ver que pode ser alguma coisa do osso, algum ligamento, etc. Não achou nada, ele vai fazer um exame mais sofisticado de imagem aqui para colocar. Então, basicamente é isso. Um médico ruim talvez faça só o exame mais sofisticado, mas ele não vai conseguir ver as outras coisas. Tá? Então, um bom médico faz os 3. E a SonicWall vai analisar nas 3 camadas. Tá? Então, eu tenho 2 produtos. O produto que você tinha até agora chamava-se CGSS, que é o Comprehensive Gated Security Suite, que era o antivírus, o IPS e o Content Filter. Isso era o CGSS. Agora, você tem um produto mais avançado. Você tem o CGSS, que é esses 2 caras aqui, mais o Capture ETP, que roda na nuvem. Todo esse cara aqui chama AGSS. Então veja lá, se você tem CGSS, você pode entrar em contato com a Brasa e falar assim, olha, eu tenho CGSS e quero fazer upgrade para AGSS. Quanto que eu vou pagar por ano a mais? Então liga para o nosso comercial e pergunta. Não é caro não, tá? Entre lá e pergunta. Você vai ter uma segurança a mais. Você vai ter esse exame a mais que você não tem hoje. Hoje só tem esses 2, você vai ter os 3. Tá? Ok? Então você vai pegar 1% a mais de proteção. Muito bem, depois que você comprou o Capture, como é que você ativa? Entra lá no SonicWall, vai ter um item novo lá chamado Capture, clica lá em Settings, aparece lá umas opções para ligar, aparece todos os tráfegos para você fazer Capture, aí você liga onde você quer. Você pode ligar em todos os tráfegos, in ou out. Fácil, é isso. Tá? Muito bem, habilitei o Capture. O que eu consigo ver aqui? Aí você consegue ver diariamente quantos arquivos foram para a nuvem para analisar. Então, por exemplo, no dia 14 aqui, que é o exemplo, foram escaneados só 24 arquivos. Veja, pode ter passado aqui 500, 1.000, 10.000 arquivos. Ele vai mandar tipicamente 1% ou menos. Tá? Agora, desses 24 arquivos que ele achou estranho, ele analisou e mais da metade dele foi malicioso. Como é que eu sei? Porque está meio roxinho aqui, ó. Opa, tá para cá. Ou seja, o número de malicioso. Esse dia aqui estava nervoso, ó. Ele achou poucos arquivos, mas a maior parte estava nervoso, estava complicado. Nesse dia aqui estava light. Ele achou muitos arquivos, mas poucos deles estavam maliciosos, tipo 30%. Então, olhando aqui, eu consigo olhar nos últimos 30 dias quantos arquivos foram para lá e quanto mais vermelho aquele dia estava nervoso. E aqui eu tenho uma lista, né? Ó, no dia 18, né? 2 arquivos normais e 3 maliciosos, tá? Então foi isso que apareceu aqui, tá? De novo, não é todo o arquivo que vai para a nuvem, é só ele tenta resolver no apertão e no raio-x. Ele só manda para ressonância magnética quando não resolve no apertão e no raio-x, tá? Tá ok? Tá? Então é sempre 1% aí, tá? Aqui está um exemplo mais detalhado de um arquivo. Então ele pegou um executável chamado betabot.crypted.exe, né? Você pode mandar um arquivo lá. Então ele passou, analisou, o vendor foi inconclusivo, achou código e ele passou lá em um monte de detector de vírus e achou em 4 bases de vírus, achou vírus lá. Tá? Então eu consigo ter reportes ricos sobre cada arquivo que passa lá no cloud. Mais informação aqui.
Olha só que legal, esse aqui eu acho que é o slide mais interessante dessa apresentação. Como que foi detectado um ransomware? Olha só, o ransomware Cerber, tá? Então imagina que se você tem só o SonicWall com o CGSS, e agora imagina que você tem um SonicWall com a GSS. Com o CGSS está aqui, ó. Então, passou por aqui, não é um malware, tem código, mas até aí nada. O vendor não tem uma reputação estranha, não é nada. O domínio também, né? Ou seja, todos aqueles testes, umas duas primeiras análises, foram inconclusivos. Ou seja, se eu tivesse CGSS, eu iria entregar esse arquivo no desktop. Talvez o antivírus desktop tag, talvez não. Tá? Agora, como eu tenho a GSS, o que o SonicWall fez? Ele fala, opa, você tem a GSS, deu inconclusivo aqui, é um arquivo totalmente diferente, eu vou mandar lá para o Capture ATP. Aí o que ele fez lá? Olha que legal. Ele colocou nos 3 engines para rodar em diferentes máquinas virtuais, com diferentes sistemas operacionais. Em cada um desses sistemas operacionais, ele ficou observando tudo o que aconteceu. Olha, processos, registros. Ele ficou observando, aqui é mais detalhado, mas tudo que aquela máquina fez. Ah, essa máquina fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E aqui ele dá um resultado de tudo que é nervoso. Olha, então ele deu um monte de coisas ruins em um monte de máquinas virtuais em diferentes engines. Portanto, esse cara é nervoso, não pode, é ruim. Então, o veredito final é ruim. Então, aqui o resultado, ó, eu passei por 62 máquinas, 2 reputações e 3 engines de detonação, e tive 7 detonações. 7 realmente ficou claro que era alguma coisa que ia ferrar a máquina, que ia transformar em ransomware a máquina, criptografar a máquina. Live detonations, tá? Então ele identificou que é um ransomware aqui, tá? Então eu consigo detectar ransomware efetivamente com o Capture, que é o AGSS dentro do SonicWall, tá? Aqui está uma análise melhor, tá? Especificamente, que eu cliquei lá, então ele mostra aqui, mostra cada uma das ações, a evasão, a execução, modificou o arquivo, modificou na memória, e aqui ele mostra um simulado da tela do computador que estava rodando, olha aqui a telinha do computador que estava rodando lá, ou seja, você consegue ver a tela do computador que estava rodando lá para mostrar a tela que estaria mostrando. Ou seja, você conseguiria ver o que aconteceria na sua tela se você tivesse clicado naquele arquivo e tivesse entrado na sua rede, estaria aparecendo essa tela aqui dizendo que é um ransomware. Tá? Até isso você vai conseguir ver. Tá? É sensacional. Tá? Ah, mas eu tenho um arquivo que está num pendrive, e o que eu faço? Como é que eu faço? Eu deixo, passo pela rede? Não. Você simplesmente coloca aqui e consegue analisar um arquivo manualmente, né, que é a expressão. Eu venho aqui, coloco Select a File, Browse, ele analisa o arquivo manualmente. Tá? Muito bem. Então, SonicWall Capture é uma proteção avançada que vai complementar a sua segurança CGSS, é a ressonância magnética, além do raio-x e dos apertão lá do médico, tá? Então, o tempo de resposta é rápido, custo total propriedade resolvido, vai pagar um pouco a mais, mas você vai se livrar de um monte de ransomware aí, tá? Ok? Bom, aqui está um resumo da linha de produtos da SonicWall. Basicamente, são 3 linhas de produtos que a SonicWall tem. Os firewalls, os SSL VPNs, então se você tem um monte de usuários conectando em VPN e está preocupado com essa segurança, você pode ter VPN aqui, mas a VPN aqui ela é muito mais robusta. Por exemplo, quando o cara conecta a VPN aqui, você pode checar se ele está com os últimos patches, se ele está com antivírus válidos, e aí ele só deixa você entrar na rede se ele tiver tudo em ordem. Eu não consigo fazer esse tipo de análise nessas VPNs que estão embarcados no firewall. Aqui eu consigo. Aqui eu tenho um número limitado de VPNs, aqui é muito maior. Tá? Então esse cara aqui é um cara especializado em acesso móvel VPN. Tá? Se você tem muita VPN, usa esse cara aqui. Tá? E Mail Security, que é o anti-spam da SonicWall. Ok? É isso que a gente tinha. Bom, pessoal, terminamos a apresentação por aqui. E agora eu deixo espaço aí para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a gente colocar aqui? Opa, temos pergunta aparecendo aqui. Deixa eu esconder a pergunta, peraí. Ixi,
Opa, peraí, um minuto. Pronto. Vamos lá. Ixi. Peraí, deixa eu só aumentar essa tela aqui. Tem uma pergunta aqui do Kleber. Quando adquirir o produto, as atualizações de base de vírus é atualizada por um período. Isso só se eu tiver o ACGSS. Como funciona essa atualização de produto, principalmente referente à questão de detecção de arquivos maliciosos? Bom, vamos lá, Kleber. Quando você compra o SonicWall, você tem o serviço CGSS, que ele tipicamente é válido por 1, 2 ou 3 anos. Então você tem as atualizações de vírus, IPS. Vou voltar lá na tela para você ver, tá? Ó, para não ter dúvida aqui, tá? Essa tela aqui, ó. Essa aqui. Muito bem. Comprei um novo SonicWall do zero. Não quero gastar com a GSS. A gente vai oferecer para você o CGSS. O que o CGSS compreende? Content Filtering, Gateway de antivírus e IPS. Tá? Tudo isso está dentro do CGSS. E eu tenho isso por 1, 2 ou 3 anos. Se você não renovar, isso tudo vai parar. E aí o que você vai ter? Você vai ter um firewall simples, que é um firewall de porta. Ele vai bloquear a porta tal e bloquear a porta tal. Só. Ele não vai fazer análise de conteúdo. Tá? Então você tem que renovar o CGSS anualmente. Tá? Ou depois que ele vence. Tá? Agora, se você tem esse cara aqui, você pode crescer para esse cara aqui, que é o AGSS. O que é o AGSS? É o Content Filtering, é o Gateway de antivírus, é o IPS e mais o Capture. O Capture é esse cara que roda na nuvem, que faz essa análise profunda de sandbox. Tá? Então eu tenho duas opções. Content Filtering, Gateway de antivírus e IPS no CGSS, renovado para 1, 2 ou 3 anos, compra e renova. Ou Content Filter, Gateway de antivírus IPS e Sandbox na nuvem, que é o Capture ETP. Esses três é o AGSS. De novo, compro isso por 1, 2 ou 3 anos. Tenho esse, posso migrar para esse. Tá? Espero ter respondido sua pergunta, Kleber. Se você tiver mais alguma questão, pode perguntar para mim, eu estou aqui. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Ó, tem uma pergunta aqui do Ricardo, que ele está perguntando se o SonicWall faz balanceamento. Sim, Ricardo, o SonicWall faz balanceamento. Deixa eu entrar aqui no equipamento. Tá. Aqui eu vou pegar qualquer equipamento, desde os mais simples, eu vou ter aqui, você não está vendo, mas desde o equipamento mais simples eu já tenho aqui 4, 5 portas. Então, desde o equipamento mais simples, eu consigo colocar diversos provedores e eu já consigo criar políticas para balancear entre esses provedores. Eu posso criar políticas da seguinte maneira. Olha, balanceia 67% para esse provedor, 33% para esse. Mas mantém as conexões persistentes, ou seja, quando o usuário conectar num banco pelo provedor 1, todas as conexões com esse banco continuam com o provedor 1. Tá? Porque senão o banco reclama. Metade das suas conexões está vindo por um lugar, metade do outro. Então ele faz com persistência. Tá? Então eu consigo balancear de dentro para fora as conexões com balanceamento com diversos tipos de política. Tá? Pode ser igual, pode ser por percentual. Eu posso fazer uma que é bem legal, que é assim. Imagina que eu tenho um link melhor e um link pior. Tá? Então eu falei assim, eu quero usar mais esse primeiro link e só quando estiver super sobrecarregado eu quero usar o outro. Então você fala assim, usa todo o link, quando ele chegar a 80%, começa a mandar os usuários para o outro link, que é pior. Tá? Então você pode usar isso também. Tem uma série de políticas de balanceamento. Ricardo, espero ter respondido sua pergunta. Tá? Isso só vale de dentro para fora. De fora para dentro não tem jeito não. Tá? Com SonicWall não tem jeito não. Tá? Opa, tem uma outra pergunta do Kleber. Tem uma rede Windows Server DHCP DNS. Consigo integrar com AD para criar regras de filtro de internet? Sim, sem dúvida. Boa pergunta, Kleber. Eu consigo criar grupos no AD e importar esses grupos no AD dentro do SonicWall. Tá? Então, é tudo por grupo. Então, eu consigo fazer integração de DNS por grupo. Então, é a melhor maneira. Então, vou dar um exemplo para você que a gente faz nos clientes.
Eu vou lá e falo assim, eu preciso ter 4, 5 tipos de perfil de acesso à internet. O cara que pode tudo, o cara que quase pode tudo, o cara que é mais ou menos, o cara que não pode quase nada, o cara que não pode nada. Então eu tenho o grupo tudo, quase tudo, mais ou menos, quase nada e nada. Tem 5 grupos. Aí entrou um usuário novo. Aí esse usuário novo é quase tudo. Entrou um usuário novo, você quer quase nada. Tá? Então vai criando os grupos. Aí você vai lá no SonicWall, cria as políticas e associa os grupos do AD. Toda vez que você colocar um usuário no AD, automaticamente o Faro vai respeitar esse usuário, porque ele sabe que aquele usuário está naquele grupo do AD. Tá? É assim que funciona, viu, Kleber? Tá? Espero ter respondido sua pergunta. Tá? Qualquer coisa, pergunta aí. Ricardo também, espero ter respondido. Qualquer coisa, pergunta aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá? Ó, tem uma pergunta aqui do João sobre o ASIC. Ele está perguntando do Fortinet. Ele falou que o Fortinet tem o ASIC, a performance do ASIC é melhor do que um processador comum. Sim, eu concordo com você. Quando eu pego um ASIC, o ASIC ele executa o código dentro do processador. E ele executa mais rápido do que quando eu executo um software em cima de um processador comum. Então, um ASIC, como executa o processador como executa o código dentro do processador, ele é mais rápido do que um processador comum. Mas tem limitações no ASIC. Primeira limitação, quando eu faço encaminhamento de pacote nível 2, nível 3, dá para fazer no ASIC. Quando eu faço análise de tráfego de IPS, de ransomware, não dá para fazer no ASIC, eu tenho que fazer em processador comum. Então o ASIC só faz as coisas básicas. As coisas sofisticadas tem que ter processador comum. Tá? Ok? Muito bem. A SonicWall resolveu falar, vou fazer tudo em processador comum, mas para ganhar performance eu vou fazer em paralelo. Então, tudo ganha. Então, a coisa básica aumenta a performance e a coisa sofisticada aumenta a performance. No caso da Fortinet, a Fortinet não tem paralelo. Então, ela só tem um processador lá para fazer content. Então, quando tem muito ataque de IPS, eu só tenho um processador lá para cuidar de ataque de IPS. Então, se você comparar lá, pega os equipamentos mais sofisticados, pega um equipamento da Fortinet, pega o equipamento SonicWall de mesmo preço. A performance de IPS da SonicWall é 3, 4 vezes maior do que a performance de IPS de Fortinet, isso é certeza. As performances de IPS, de antivírus, tudo que é performance de coisa sofisticada na SonicWall é sempre muito melhor. Tá? É isso que eu estou dizendo. Mas a performance de Firewall é melhor na Fortinet. Sem dúvida, performance de Firewall. Mas você vai deixar o seu equipamento para fazer só Firewall, sem antivírus, sem IPS, sem nada? Você vai deixar eles tudo isso desligado? Só deixar ele fazer o Firewall? Põe o Linux lá, então. Sem fazer nada, então. Então nem põe Fortinet. Põe o Linux lá para fazer. Né? Não precisa pôr nada. Então, não, você quer colocar toda a segurança sofisticada. Você quer colocar tudo isso aqui que a gente está mostrando aqui, certo? Então, andar mais o sandbox. Né? Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? João, respondi sua pergunta. Beleza? Legal. Tá? Mais alguma pergunta? Cases de sucesso. Ó, tem um cliente falando assim, qual que é o maior case de sucesso SonicWall no Brasil? A gente tem um case de sucesso que é com equipamento Supermassive, que é na Uninove, tá? São mais ou menos, eu acho que é 100 ou 150 mil usuários simultaneamente usando a internet, passando por alguns equipamentos desses aqui, tá? Tá lá funcionando, todo dia lá entre os alunos, conecta na rede celular via WhatsApp, os caras ficam trocando WhatsApp que nem louco lá, tudo acessando a rede internet, uma rede, só a rede wireless do pessoal da Uninove tem 1000 access points. Esses 1000 access points se conectam e saem pela internet. E o link de internet dele, eu acho que são 2 links de 10 gigas. Eu acho que são 2 links de... não é 10 mega, é 10 gigas de internet, tá? É nervoso o negócio lá, tá? Enfim, e aí tá lá rodando o SonicWall. Então esse é o maior cliente que a gente sabe, que a gente imagina, né? Não conheço outro, que tem. São 150 mil alunos simultâneos em links. A última vez que eu vi eram 2 links de 10 gigas, tá? Eram 20 gigas de link internet, tá? Nervoso o negócio. Esse é o maior cliente. Tá funcionando lá, beleza, o cliente tá satisfeito, tá comprando mais, tá? Esse é o melhor caso de sucesso SonicWall, tá? Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? É isso? Bom, eu estou à disposição, tá?
Aqui tem os dados para contato, vocês podem entrar em contato à disposição tanto para suas cotações de SonicWall geração 6, quanto para o upgrade de CGSS para GSS. E convido vocês, né, para acessar o site da Bravo Tecnologia. Eu vou entrar aqui brevemente para mostrar algumas novidades que a gente está trabalhando, tá? A gente hoje está trabalhando novidades, a gente está trabalhando com antivírus, além de Kaspersky, agora também com antivírus da Bitdefender, tá? Novidades, Wi-Fi, além de Wi-Fi da SonicWall, a gente está trabalhando com Wi-Fi da Riverbed Shields, que comprou a Shields, uma solução sensacional. Cliquem aqui e deem uma olhada aqui nos access points da Shields, tem várias opções. Fantástico, tem opções até com 4 rádios, Wave 1, Wave 2, é bem legal, tá? E aqui o canal de YouTube, tá? Que para vocês vão ficar um pouquinho diferente do que para mim, porque eu sou administrador do canal, tá? Mas só para terminar, vamos ver aqui, ó, vídeos, tá? Tem aqui, tá, todos os vídeos aqui, mostrando aqui uma série de vídeos que vocês podem ver aqui, diversas soluções de backup, Kaspersky, Riverbed, Zerto Disaster Recovery, Message Archiver, Ransomware, VMware, aqui VMware aqui também, enfim. Tem aí diversos, eu peço para vocês entrar, por favor, deem likes, comentem, compartilhem, assinem o canal, por favor, estamos aí para a disposição de vocês, tá ok? Obrigado, pessoal, é isso aí, um abraço e até a próxima. Valeu!